Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola dos 5 Ministérios, a nossa segunda aula, hoje dia 17. Nós estamos começando a nossa segunda aula, aqui da Escola dos 5 Ministérios, do nosso projeto, o projeto que o Senhor colocou no nosso coração, o caminho do vencedor. E o nosso tema hoje é a economia de Deus, a administração de Deus para esse universo, para essa história. Eu te convido a ficar comigo nesse mês, a partir do dia 16 de março, que nós começamos ontem, até 16 de abril, onde nós estaremos todos os dias, de terça a sexta-feira, ao meio-dia, com uma aula aqui dos 5 Ministérios, gratuito, online, para que as pessoas possam aprender, para que as pessoas possam absorver uma verdade das Escrituras que normalmente não são ensinadas nas igrejas, são ensinadas mais em aula. Por isso que nós abrimos o coração em fazer essas aulas, porque não tem como fazer isso tudo em um culto de domingo. Então tem que ser na escola e aprendemos detalhes por detalhes. Gostaria muito de te convidar a estar comigo todos os dias. Pastor, eu não posso, eu trabalho e esse horário eu estou trabalhando. Não tem perigo, querido. Ficará gravado tanto aqui no meu Facebook por enquanto, tá? Essa semana vamos fazer liberar aqui no meu Facebook. Mas a partir da outra semana, nós já estaremos lançando somente lá no grupo do Facebook da Escola dos 5 Ministérios, que é o meu grupo, onde eu dou aula privado, Também temos um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Vai estar embaixo aí para você os links para você clicar e entrar no Telegram, clicar e entrar no grupo dos 5 Ministérios, pedir para mim te aceitar e eu vou estar te aceitando, para que você possa desfrutar de materiais em PDF, banners, posts como esse aqui da escola e também estudos a qual eu posso lá, você estará, nós juntos podemos estar aprendendo. Enquanto você pega a sua Bíblia, sua caneta e seu caderno, enquanto você se arruma aí na sala para poder estar estudando, aonde você estiver, eu vou estar compartilhando os links, e te convido também a estar nos ajudando. Envia esse link aí da escola que eu vou postar agora para todos nas suas redes sociais, grupos da sua cidade de compra e venda, WhatsApp, Facebook, Instagram. Passou para quê? Querido, não quero ficar famoso, não é isso, não é o meu interesse. O interesse é que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo e aprender, tá bom? Lembrando que lá no nosso grupo do WhatsApp da Escola dos 5 Ministérios, você pode estar fazendo pergunta, pedindo material, você pode estar interagindo e também estar participando conosco. Lembrando que ao final dessa escola, em abril, nós estaremos fazendo uma imersão, de um domingo inteiro, estudando gratuitamente. Se você que é aqui de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Urubiária, Vilena, Chupinguaia, quiser vir participar conosco, seja bem-vindo, tá? Vamos compartilhar o link, fica à vontade, já estaremos orando para começar. Enquanto isso eu vou compartilhar o link, compartilhe comigo em nome de Jesus, tá? Vamos compartilhar.
Amém, queridos? Vamos começar então. Gostaria de te convidar para estar orando comigo. Nós começarmos essa aula. Quem já está online aí? Ainda não temos ninguém online. Já os irmãos estarão entrando. Temos o Christopher aí online. Vamos começar então. Vamos estar orando, querido. Mais uma aula, né? Nossa segunda aula. Não notei aqui, mas é a nossa segunda aula. Vamos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma aula, por mais um momento a qual vamos aprender a Tua palavra. As Tuas Escrituras estão abertas diante de nós. A Tua Escritura, o Senhor mesmo declarou que é Espírito e vida. A Tua palavra está aberta e disponível a todo o coração daquele que crê. O Teu Espírito está em nós e sobre nós, para ministrar e para revelar as verdades da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós convidamos ao Espírito sobre nós, que libere sobre nós todos os dons e talentos, que conclua em nossa vida a nossa missão, para entender e para cumprir o propósito eterno do Pai. Pai, nos ajuda. Senhor, nós oramos para que a Escola dos 5 Ministérios e esse projeto, o Caminho do Vencedor, ele vá e entre em todas as casas, em todas as cidades. Pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus possam ouvir e aprender a palavra, saborear o Evangelho, desfrutar da vida da igreja num contexto completo e amplo. Pai, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo, está participando, está se alimentando dessa palavra juntamente conosco. Muito obrigado, Senhor, que a mesma unção do Espírito que manifesta aqui em nós, neste lugar, através da Tua palavra, através das verdades da Tua palavra, manifeste também aonde estiver uma pessoa, Senhor, manifeste também a Sua palavra, que as pessoas possam também ser cheias do Espírito Santo e serem transbordadas pelo Teu Evangelho. Senhor, é isso que te pedimos, te adoramos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então. Bom, vou dar um repasse do que nós aprendemos ontem. Ontem nós aprendemos sobre o caminho do vencedor. Só um minutinho, querido, deixa eu... Voltamos, vamos lá. Aprendemos ontem sobre o caminho do vencedor, o tema, a economia de Deus, a administração de Deus. E aprendemos, querido, que o Senhor tem todo um projeto já estabelecido. E Ele declarou na sua palavra, em Isaías capítulo 46, 9 e 10, nós lemos ontem, que não há Deus, não há outro Deus, não há Deus nem semelhante a Ele, porque Ele anuncia o fim, quer dizer, Ele, no tempo Kairos de Deus, Ele anunciou todas as coisas, terminou todas as coisas, concluiu todas as coisas no tempo do Kairos, que é o tempo do mundo invisível, do Espírito. No mundo de Deus Ele terminou todas as coisas, e depois que Ele terminou todas as coisas, Ele veio e formou todas as coisas. Então Gênesis capítulo 1, se você puder anotar, Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. E Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. Então são dois mundos diferentes. Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação de Deus, onde Deus criou tudo no mundo dele, no mundo do Espírito. Ele criou o homem, Ele criou o trono, o céu, terra, Ele criou todas as eras, e Ele criou até o reino eterno. Então quando Ele concluiu, Ele voltou, e em Gênesis capítulo 2 Ele começou a formar tudo aquilo que Ele já tinha criado, ou melhor, Ele criou tudo e depois Ele deu forma para aquilo que Ele criou.
Então no mundo Gênesis 1, ele criou, ele fez a maquete, ele fez a construção, mas no Gênesis capítulo 2, ele fez a formação, ele formou o que ele tinha criado. E nesse plano eterno, querido, não existe dois propósitos, não existe o meu propósito e o seu propósito. Nós aprendemos ontem que existe somente um propósito, chamado o propósito eterno de Deus para todos. Então existe um propósito, e não é Deus que vai entrar no meu propósito, não é Deus que entra. Tem muitas pessoas que oram dizendo: Senhor, me ajuda para isso, Senhor, faça isso para mim. Não, nós temos que entender o propósito de Deus e entrar dentro do propósito de Deus e viver essa vida a qual Deus já predestinou para nós. Então, querido, nesse propósito nós temos o homem original e o homem que nós chamamos do destino do homem. No homem original, o Senhor teve uma origem. Por que Deus? Qual foi a origem do homem? Nós aprendemos ontem que o Senhor, em sua pericorese, ele era Deus, e ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele falou a maior frase que ele podia dizer lá em Gênesis, vou colocar aqui, Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus criou o homem, tem todos esses textos, você pode ler depois, né? Foi da aula de ontem, não vou ler hoje. Ele queria que o homem saísse dele e vivesse nele. Ele queria que o homem vivesse esse momento. Pericorese, uma dança de roda, aonde um se completa o outro, satisfaz o outro. E Deus estava tão feliz, tão completo na sua plenitude, que Deus chamou o homem para fazer parte deste lugar com ele. Essa era a origem. Então, a origem da criação do homem era para que o homem fosse o desfrute de Deus e Deus desfrutasse do homem, e o homem desfrutasse de Deus. Era para o homem fazer parte dessa triunidade, a triunidade de Deus. Um Deus que se manifestou como Pai, ou melhor, nos adotou como Pai, um Deus que veio à terra como Filho, e um Deus que habita em mim através do Espírito Santo. Então são três personalidades em um mesmo Deus. Nós não adoramos três deuses como a Trindade, nós adoramos a um Deus chamado Triunidade. Ele é um Deus em três personalidades. Então, querido, nessa criação Deus criou Adão. Adão significa em hebraico humanidade, ou Adamar, terra de delícia, terra de descanso. Adão significa essa humanidade que foi criada em Adão no mesmo dia. Então toda a humanidade tem uma origem. A origem é estar em Deus e viver a vida de Deus, o completo de Deus. Esse era o propósito original da criação do homem. Então, querido, nós entendemos que até a eternidade passada, a nossa era humana, eu vou até escrever aqui, era humana, nós aprendemos ontem que o total é 7.000 anos, a era humana, porque Deus criou a terra em 7 dias. Então, a era humana, era a eternidade passada, era humana de 7.000 anos, e era a eternidade futura. O que acontece? Esse era o plano original de Deus para o homem. A criação de Deus era o desfrute. Deus queria ter uma esposa para o seu filho, Deus queria ter filhos à sua imagem e semelhança, e desfrutar desse Deus, desfrutando do homem, e o homem desfrutando de Deus, a sua imagem e semelhança, porque Deus criou o homem para ser representante de Deus na terra, representar a sua imagem, a refletir o seu amor, a sua grandeza, mas também refletir, ser semelhante com a sua autoridade. Nós percebemos que na eternidade futura, o plano original de Deus vai se cumprir, que é a Nova Jerusalém. Nós somos a Nova Jerusalém, que nós chamamos de tabernáculo de Deus. Depois nós vamos ler esses textos. Então descobrimos que o nosso destino é voltado para a nossa origem. Então o plano original de Deus é esse homem em Deus. Mas o homem caiu em Adão, e quando ele caiu em Adão, ele perdeu a imagem e perdeu a semelhança de Deus. Nós vamos falar isso mais para frente. Então agora, todos esses 7.000 anos é o processo, eu vou colocar aqui, processo
de restauração. Processo de restauração do homem. E por que isso é tão importante para nós? Porque todo esses 7.000 anos é o processo de Deus de restauração do homem, para que o destino do homem seja voltado para a sua origem. Então foi isso que nós aprendemos ontem. Aprendemos que o nosso destino é voltar à nossa origem. E nós aprendemos isso em Efésios, quando ele fala, eu vou ler o texto outra vez, que ele diz que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Voltar a congregar, porque um dia nós congregamos nele, nós aprendemos lá em Colossenses que tudo foi feito para ele, por ele, sem ele nada existe, ou melhor, subsiste. Então esse era o processo, nós fomos criados por ele, para ele, e sem ele nada tem existência em si mesmo, ou permanecerá na existência final. Por isso que nós temos que voltar para ele. E ele diz que a vontade, ele diz, descobrindo o mistério, a vontade de Deus, Deus revela para nós a sua vontade original. A vontade original de Deus está em Colossenses, olha aqui, capítulo 1, do 13 ao 20, e Efésios, do 1, do 9, ou melhor, pode ser do 3 ao 14. Esses dois textos vai revelar, querido, a plena vontade de Deus. Olha só para você ver, eu não vou ler todo o texto. Descobrindo o mistério, aquilo que era o culto da vontade de Deus, ele diz, de tornar a congregar em Cristo de tornar a congregar em Cristo as coisas na dispensação da plenitude de tempo. Quer dizer, aí nós aprendemos que o propósito de Deus está afinando para convergir em Cristo. Tudo está sendo convergido em Cristo. Por quê? Cristo é o cabeça de todas as coisas. Então, na plenitude do tempo, tornar a congregar toda a humanidade em Cristo Jesus. Aí ele diz, tudo que está no céu, quanto que está na terra, tanto que está no mundo Kairos de Deus, quanto no mundo Cronos do homem. Então, a coisa mais linda do Evangelho, querido, é nós entendemos o plano original de Deus. O plano original de Deus era que esse homem, que vivia a vida eterna com Deus, a sua paz, a sua alegria, a sua satisfação, a sua plenitude, que caiu, agora Deus tem um plano, tem um mistério. O mistério é fazer o quê? Fazer que todos os homens que estão dentro desse funil, desde Adão até o final do milênio, do reino milenar, convirja a congregar novamente na plenitude do tempo, tudo que está no céu e na terra em Cristo Jesus. Esse é o plano eterno e o projeto, o propósito, a economia de Deus, o governo do reino de Deus. O único plano, o único projeto de Deus sobre a terra, irmão, não é te prosperar, não é te dar uma família feliz, não é te dar casa, não é te dar carro, não é te dar nada disso. É fazer que todo ser humano, o seu destino seja voltar à sua origem. Eu sei que isso magoa algumas pessoas que fazem campanha, que gostam de ir para os corredores de fogo, subir monte para receber bênção e tudo mais, mas eu sinto muito, querido, essa é a verdade. Por isso que não tem como pregar isso aqui num culto de domingo, é difícil. Tem que ser em aulas como essa, porque são verdades muito fortes que desconstrói a religiosidade, os mimimi e também as mentiras colocadas em meu coração por uma religião que não é basada na palavra de Deus, mas sim no coração do homem. As religiões hoje elas são mais liberadas ou arquitetadas para agradar a alma do homem e não para entender o propósito eterno de Deus. O problema, querido, que todos nós somos salvos, todos somos vencedores e chegaremos em Cristo, mas existem etapas a qual nós deveremos passar e cada um de nós precisamos decidir. Nós vamos aprender isso lá na frente. Então, entendendo tudo isso, querido, o que é mais interessante? Nós entendemos que de Adão a Abraão 2.000 anos, de Abraão a Jesus 2.000 anos são 4, de Abraão, de Jesus até o final dessa era humana, vamos dizer assim,
O período da graça são mais 2.000 anos, então daria 6.000 anos, terminando o sétimo com o milênio, né? O reino milenário, o reino de Cristo. Entendendo tudo isso, o Senhor, quando Ele arquitetou o seu projeto, que está lá em Gênesis capítulo 3, Ele vai dizer, olha, e da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Então Deus lá em Gênesis capítulo 3, do 7 em diante, Ele vai liberar uma palavra de restauração, ou de processo de restauração do homem, dentro desses 7.000 anos, para que o homem convirja o seu destino na sua origem, volte a ser o homem original a qual Deus arquitetou e planejou. Porém, querido, existe um processo a qual o Senhor, e para isso o Senhor declarou algumas coisas. A primeira coisa é que o Senhor entregou a palavra, deu um decreto, e aí, quando Ele decretou isso ao mundo, Deus liberou a palavra é Cristo. Quando Deus libera a palavra, se torna um decreto: nascerá um que pisará a cabeça de Satanás. Nesse caminho, o Senhor precisou ir protegendo a sua semente em cada período da história. Protegeu a semente em Noé, protegeu a semente em Abraão, dando uma promessa para Abraão, protegeu a semente em Moisés, dando a lei a Moisés, até a vinda de Cristo, que é a graça. Quando chegou na graça, Cristo então liberou, perdoando os nossos pecados, morrendo na cruz por nós, recebendo a promessa que era o Espírito Santo, nós vamos falar outro dia, e também deixou um legado, deixou um propósito, liberou missão sobre a terra. Então, querido, o que eu queria entrar no contexto hoje era começar a declarar o que é o propósito de Deus hoje na terra. Pastor, qual é o propósito? Nós já entendemos que o propósito é o homem original que se perdeu. O destino dele, que é o processo de restauração de Deus, é voltar à sua origem, voltar a ser aquele homem. Mas para isso nós temos algumas características. Então nós vamos entender o propósito de Deus hoje para mim e para você, dentro desse propósito eterno. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 17. Nesse período aqui, querido, tem muitas coisas que nós podemos aprender. Olha aí, a Alessandra está aí já conosco, a Domérica já está aí com a gente também. É isso aí. Vamos lá, querido. Então, aqui nesse processo, querido, nessa parte da era do homem, que é 7.000 anos sobre a terra, porque Deus criou a terra em 7 dias. Porque o número 7 na Bíblia, vou colocar nesse canto, significa tudo que Deus vai fazer sobre a terra. Então, tudo que Deus vai fazer sobre a terra ou no homem, o Senhor faz sobre o número 7. Nós podemos lembrar aí 7 dias da criação, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, e aí vai para vários, 7 candeeiros, que são os 7 espíritos enviados sobre toda a terra. Então tudo isso, querido, o Senhor está conectado. Em estudar a Bíblia, nos revela, nos traz a revelação de um propósito eterno de Deus. Sabe, querido, você não está nesse mundo à toa, sendo passageiro de qualquer maneira. Você não é um aborto, você não é um estrupo, você não é somente um relacionamento entre seu pai e sua mãe, mas Deus projetou salvar-nos, projetou nos libertar, projetou nos restaurar, projetou estrategicamente. Por isso que nós chamamos o nosso tema de economia de Deus, ou a administração de Deus. Deus administrou nos salvar, entendeu, querido? Abra sua Bíblia então aí em João
capítulo 17, capítulo 17, capítulo 17, versículo 3 e 4. Capítulo 17, versículo 3 e 4 vai falar a realidade que nós, muitas das vezes nós ministramos, por exemplo, sobre a vida das pessoas, dizendo: olha, você precisa, depois da morte você tem a vida eterna. Então, a hora que você morrer, você aceitou Jesus, você vai ter a vida eterna, né? A vida eterna é a recompensa daquele que andou santinho, certinho aqui na terra. A vida eterna é o presente, é o galardão daquele que é salvo. E a Bíblia não diz isso na realidade. Na realidade, a Bíblia não fala nesse contexto. O que é vida eterna? O que é viver esse momento aqui com Deus? Qual era a maneira que o homem vivia com Deus na sua eternidade? É isso que nós vamos aprender agora para dar andamento. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: Jesus falou assim, e levantou os seus olhos no céu. Vou começar no versículo 1, e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Quer dizer, o poder sobre toda a carne que existe sobre a face da terra está nas mãos de Jesus, para dar a vida eterna. Ele vai dizer: e todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta. Então o Senhor Jesus está revelando ali para as pessoas que estão ao seu redor e orando ao Senhor, porque essa é uma oração intercessória de Jesus pelos os seus discípulos. Ele vai dizer: e a vida eterna é esta. Então essa era a vida eterna, essa era o original do homem, aonde o homem estava. Essa é a vida eterna. Qual? Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que o Senhor está dizendo? Que a vida eterna não é após a morte, após a era do homem. A vida eterna não é uma recompensa porque eu aceitei Jesus e vivi a minha vida em Cristo. A vida eterna não é isso. A vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Então, o propósito de Deus de restauração do homem, para que nós possamos viver a origem, a vida eterna, o Senhor está dizendo: para que vocês possam cumprir isso, vocês têm que me conhecer como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, querido, isso cria aqui um princípio de Deus sobre as nossas vidas, e uma quebra de paradigma. Nós rompemos aqui uma mentira pregada, não posso dizer uma mentira, vamos dizer assim, um equívoco pregado dentro da igreja. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, a partir do momento que você aceitou
a Cristo e conheceu a Deus como único Deus verdadeiro, abandonou os deuses, abandonou os ídolos e conheceu a Deus como único Deus, aceitando a Cristo que Ele enviou para morrer por nós, nesse momento você tem a vida eterna. Lógico que eu entendo, eu vou explicar mais adiante para vocês a salvação em 3 etapas, mas nesse momento você já tem a vida eterna, você já se tornou no Espírito o propósito original de Deus, o homem original de Deus, que era Deus viver no homem, viver dentro do homem, e Ele vive dentro de nós através do Espírito Santo. No momento que eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo vai morar comigo. Então a vida eterna, irmão, é todo aquele que conhece a Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. O problema é que o versículo 4, ele dá algo poderoso, ele diz assim, ó: e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumada a obra que me deste a fazer. Então o Senhor Jesus me diz: olha, Senhor, eu te glorifiquei na terra, e eu consumei a obra que eu tinha que fazer, a obra que o Senhor me pediu. E qual era a obra que o Senhor pediu? A obra de Cristo, querido. Para esse período, por que Jesus veio à terra? Por que Jesus só veio para morrer na cruz e me salvar? O que Jesus veio fazer? Ele veio implantar o reino dos céus? Não, querido, ele veio glorificar a Deus na terra, cumprindo a obra dele, cumprindo o propósito. A missão de Jesus dentro do propósito eterno era o que? Era glorificar o Pai, fazendo o que? Revelando o Pai na vida de Cristo através de nós. Então, quando os discípulos ali, aqueles que o conheceu a Deus como único Deus, e a Jesus que foi enviado para morrer por eles, naquele momento o Senhor concluiu, o Senhor cumpriu a obra, Ele cumpriu toda a obra que o Senhor tinha dado a Deus. Então, esse momento de vida eterna, então, querida, a pergunta que nós deveríamos fazer: pastor, quando eu vou viver a vida eterna? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta seria: pastor, eu já estou vivendo a vida eterna? Eu já estou no processo do meu destino de voltar à minha origem? Sim, a vida eterna já está em você, porque esse era o propósito para essa era, para esse tempo ao qual nós vivemos, a era que estamos vivendo, é que o Senhor comece o processo de restauração, para que na plenitude do tempo, tudo que está nos céus ou na terra convirja em Cristo Jesus. Como, pastor? Primeiro, conhecendo a Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Para isso, Ele nos deu lá Colossenses, né, que diz que tudo foi feito para Ele, por Ele, sem Ele nada existe. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui, Colossenses 1, 13 a 20, eu vou colocar: para Ele, não, é para Ele primeiro, primeiro é por Ele, para Ele nada subsistem. Então presta atenção, esse aqui é o que o Senhor quer que nós fazemos. Como que eu glorifico Deus na terra? Cristo. Como que eu dou glória a Deus? Como que eu glorifico a Deus? Como foi que Jesus Cristo glorificou a Deus, glorificou o Pai na terra? A Bíblia é bem clara, Ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumada a obra que me deste a fazer. Qual a obra? Que todo aquele que vinha a mim conheça a Ti como único Deus verdadeiro, e a mim que fui enviado para a salvação de todo mundo, para a restauração, para o processo de restauração. Por quê? Porque o processo de restauração é
que nós entendemos que fomos feitos por Ele, para Ele, sem Ele, nada existe, nada tem existência. Então, querido, presta atenção. Qual é o propósito original de Deus? Que o nosso destino seja a nossa origem. Como? Conhecendo, passando pelo processo de restauração. E qual é o processo de restauração? João capítulo, não coloquei aqui o texto, né? Vou colocar aqui. 17, 3 e 4. Conhecendo a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. E como que isso vai acontecer? Entendendo que eu fui feito por Ele, para Ele e sem Ele nada tem existência. Porque todo aquele que não conhecer a Cristo, nesse processo de existência, ele não haverá a sua subsistência, ele não existirá, ele vai se perder na eternidade no lago de fogo. Então esse foi o primeiro propósito de Deus, que nós não voltássemos, porque quando o homem caiu, o homem se perdeu de Deus, o homem se afastou de Deus, ele teve 3 mortes, a morte do espírito instantaneamente, a morte da alma que está se corrompendo, e a morte do espírito, a morte do corpo que está apodrecendo. Olha o que diz a Andressa aí pra gente aí, ó. A vida eterna é conhecer a Deus como único Deus e conhecer a Jesus Cristo a quem Ele enviou para morrer pelos nossos pecados. Assim dá a vida a nosso espírito que estava morto. A partir deste momento passamos a viver a vida eterna. Perfeito, Andressa. Podemos ler outro texto, vamos ler Mateus capítulo 16, vamos lá em Mateus, e o Senhor vai revelar, Jesus Cristo vai revelar a Pedro, como que ele vai fazer o processo de restauração, tá querido? Ele vai dizer assim, ó, versículo 15, Mateus 16, 15, ele vai dizer assim, presta atenção, ele diz assim, e disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Barjolas, porque não te revelou a carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, como que nós entendemos essa revelação de conhecer a Deus como único Deus e a Jesus Cristo? Não é pela carne ou sangue, não é simplesmente pelo estudo igual eu estou fazendo aqui para você, não, é pelo Espírito Santo, é uma revelação que o Pai vai revelar no nosso coração, e Ele vai dizer, aí Ele diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que será desligado na terra será desligado no céu. Presta atenção que ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? A pedra, muitas igrejas, nós recebemos essa herança da igreja católica, que é Pedro, e não é, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo, é a pedra de 7 horas lá de Zacarias, ela é Cristo, é a pedra que esmiçua, que vai destruir a estátua de Nabucodonosor dos reinos. Então, querido, o Senhor, Ele quer restaurar o homem através da sua igreja. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja. Edificar é trazer o conhecimento, é revelar o Espírito a Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do homem, que o homem possa absorver novamente que nós fomos feitos por Ele, mas nós devemos viver para Ele, e sem Ele nossa existência não terá força, não ficará na vida eterna, não terá existência. Então precisamos estar nele. Para isso, querido, Deus disse, eu vou edificar a minha igreja. E o que é a igreja? Igreja é templo, é placa, é denominações? Não, igreja é todo aquele que conheceu a Deus como único Deus verdadeiro e abandonou seus deuses, seus ídolos internos, e hoje vive em Cristo para Deus, porque fomos feitos para Ele, por Ele, e sem Ele nada se subsiste. Amém, querido? Vamos ler outro texto, João 14, só para dar mais uma base ao propósito de Deus. Então Deus está trabalhando dentro da igreja, Deus está trabalhando dentro da igreja, nesse período de 7.000 anos, edificando desde Adão, presta atenção,
Deus não está edificando a sua igreja, Deus de Cristo. Isso não é verdade. Deus está edificando, o Pai está edificando a sua igreja desde Adão, porque em Adão ele profetizou a semente que é Jesus. Então a semente veio ser guardada e ela frutificou, ela nasceu em Cristo e em Cristo começou a se multiplicar. Várias igrejas sobre a terra, várias pessoas que receberam a Deus como único Deus verdadeiro e a Cristo que veio para pagar os nossos pecados, para nos salvar. Amém, querido? Então, não permita, porque Jesus começou a edificar a sua igreja. Não, a igreja está sendo edificada desde Adão, porque a igreja é Cristo e tudo aquilo que se reproduz através de Cristo. E Cristo foi profetizado em Eva, aqui no jardim do Éden. João capítulo 16, versículo 14, do 19 ao 27. 19 até o 23. Mas vamos ler até o 27. Presta atenção, o texto diz assim: nós estamos entendendo o propósito de Deus, a maneira que Deus está agindo, entendeu? Esse era o propósito original de Deus, que o homem vivesse nele, para ele e por ele, e existisse nele, em Deus, no Pai, nessa triunidade. Mas o homem caiu e se perdeu. Então Deus começa um processo de restauração do homem. Como? Revelando a semente que é Cristo, e veio guardando a semente até Cristo, ao qual nasceu, e de Cristo para cá vem frutificando. E esse é o processo de restauração, e ele fez isso através de Cristo. Cristo glorificou o Pai na terra, consumando a obra, qual? Revelando o Pai à humanidade, para que todo o destino do homem seja conhecer esse Deus, viver para esse Deus, se relacionar com Ele, ter uma vida eterna, não ter no futuro, mas viver essa vida hoje. Por isso que nós já somos uma obra consumada, querido. No mundo espiritual, Deus já terminou todas as coisas, nós já somos consumados em Cristo Jesus. Porém, tem um processo de restauração, porque Deus consumou no Espírito, agora está transformando a minha alma e vai glorificar o meu corpo. Então, nesse estado, o Senhor vai revelar aqui que em Cristo nós recebemos essa vida eterna, esse homem original dentro de nós chamado Cristo. E através desse homem original, o Espírito Santo agora vai nos transformar para o cumprimento desse destino que é voltar à nossa origem. Ele vai dizer lá, João capítulo 14, o versículo 15 em diante, vamos ler, ficar mais completinho o texto. Ele diz assim, Jesus promete o Espírito Santo. Então, para que isso aqui se cumpra, o propósito de Deus, a missão do homem, dons, talentos e hábitos, eu preciso entender que Deus não me deixou órfão. Capítulo 14, versículo 15 em diante. Presta atenção, querido, eu vou repetir porque senão vai ficar muito complicado. Deus tem um propósito original de restaurar o homem nesse período da era do homem dos 7.000 anos. Para isso, Cristo veio e consumou a obra. Ele já consumou, ele já glorificou o Pai, revelando o Pai à humanidade. E a Ele que veio para ser o Salvador dessa humanidade. Mas Ele foi ao Pai. Então Ele precisou liberar uma palavra sobre a nossa vida. Para que isso se cumprisse, Ele precisou liberar uma palavra. E essa palavra foi, versículo 15: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só essa palavra, para sempre. Então o Espírito Santo, como a gente aprendeu em alguma, eu aprendi em uma igreja antiga, quando eu me converti, que o Espírito Santo era igual a pombagira. Ele entrava, quando você pegava, ele saía de você,
quando você de repente ele voltava para o seu corpo de novo, mas você pegava e saía de novo. Isso é uma mentira, querido, isso não é bíblico, não está nas escrituras. Se você ensina assim na sua igreja, se você tem ouvido seu pastor, chama ele para estudar a Bíblia, para ele aprender as escrituras de verdade, para que ele não seja somente repetidor de ideias de outras pessoas. Nós precisamos gerar as nossas ideias, não somente receber informação, mas também saber de onde veio e se essa informação ela tem fonte, porque a minha Bíblia diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai habitar em mim para sempre, ele não sai mais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz que todo aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um espírito com ele. Então dentro de mim não há dois espíritos, dentro de mim há um fôlego de vida que morreu quando eu nasci morto, e o Espírito Santo que agora é o mesmo Espírito do Pai que habita em mim. Então quem habita em mim é o Espírito do Pai. Então o Espírito que agora habita em mim e me dá a vida eterna, e agora me conduz a cumprir o plano eterno de Deus, se chama o Espírito Santo eterno de Deus. Amém, querido? Olha só, ele continua dizendo, o Espírito de verdade, esse Espírito de Deus, ele é o Espírito de verdade, ok? Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito eterno de Deus? Porque ainda não conheceu a Deus como único Deus, e não aceitou a Jesus a quem ele enviou. Só pode o mundo receber o Espírito de Deus aquele que primeiro recebe a Cristo, recebe a palavra, recebe o Verbo vivo, recebe aquele que veio glorificar o Pai na terra, consumando a sua obra, recebe a semente profetizada em Adão, guardada em Noé, profetizada em Abraão, mas também em Moisés foi guardada pela lei, e concluiu no seu nascimento milagroso em Cristo, querido. Então ele diz, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, querido, olha uma informação interessante para você, não só informação, mas uma revelação. Quem habita no mundo não conheceu a Deus como único Deus, e a Cristo, esse não pode receber e nem pode conhecer a Deus. É impossível conhecer a Deus se não for pela pessoa do seu Filho. Por isso que todas as coisas foram feitas por Cristo, para Cristo, e sem Cristo nada existe. Porque no princípio, lembra que nós aprendemos lá, ó, vou anotar aqui, ó, Gênesis 1:1 e João 1, do 1 a 5, vai falar de o princípio. Esse princípio aqui se chama Jesus. Então Deus criou primeiro Jesus, o princípio, e criou os céus e terra. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele. Então a partir de Cristo se criou todos. Por isso que Ele é o primogênito. Por que Ele é o primogênito? Porque Ele foi o primeiro a ser criado, o primeiro a morrer e ressuscitar eternamente pelo Espírito eterno. Por exemplo, vou te dar um aqui. A pessoa, por exemplo, o filho da viúva de Naim, Jesus o ressuscitou, mas ele morreu de novo. Lázaro, o Senhor ressuscitou, mas ele morreu de novo. Jesus não, Jesus morreu e foi ressuscitado pelo Espírito eterno, ele não morre mais. E é esse Espírito eterno que ele foi ao Pai, rogou ao Pai que enviasse sobre a minha vida. Então eu também não morro mais. Eu posso morrer, mas ao terceiro dia ele me ressuscitará naquele dia. Quando ele fala o terceiro dia, ele fala no final de todas as coisas, quando ele me ressuscitar para o seu julgamento e para o reino. 18. Não vos deixarei órfão. Por quê? Porque se nós ficássemos órfãos, querido, não adiantava Jesus ter morrido na cruz, se Ele não deixasse conosco o Espírito Santo, para que o processo de restauração, nas 3 etapas, nós vamos estudar outro dia, as 3 etapas no Espírito, na alma e no corpo, se concluísse e nós tivéssemos o nosso destino voltando para a nossa origem, que é a plena comunhão com o Pai. Então ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou
estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, a partir do momento que o Senhor entra na nossa história, nós o conhecemos em João 17, 3 e 5, eu levanto a minha mão, reconheço, ou eu entendo, não é que eu aceito, eu entendo a salvação, que Ele morreu por mim, que há um só Deus. Esse Deus agora não é mais só Deus, é um Deus Pai, é um Deus que me adotou em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o meu Senhor e também o meu futuro esposo na Nova Jerusalém. Quando eu entendo isso, querido, a Bíblia diz que o Pai, que agora mora no Filho através do Espírito, o Pai que mora no Filho através do Espírito, agora eles veio morar em mim. Por isso que eu já sou uma obra concluída, um homem eterno, eu já tenho a eternidade, porque os três agora habitam em mim, através do Espírito. Olha só que tremendo! Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Quando fala mandamento aqui, fala da palavra. Aquele que guarda Cristo, esse é o que ama o Senhor, ok? Olha só, diz, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Esse é o processo, lembra? O Senhor nos levou a estar nele, dele fomos tirados, para ele somos. Mas se perdemos nele, perdendo a morte do nosso espírito. E ele está no processo de restauração, e ele está restaurando para que tudo se conclua. Mas agora, no espírito, eu já tenho a obra consumada. Por isso que o único propósito eterno de Deus é fazer que todo homem que já foi predestinado convirja em Cristo, conheça a Deus como único homem, como único Deus, e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então todo o nosso trabalho, querido, nessa terra é fazer esse processo. Agora, para isso, o Senhor nos entregou missão. Então eu entendi o propósito de Deus, e como Ele está realizando isso na terra. A gente podia ir mais além, com mais coisas, mas vamos ficar nesse processo. Para isso o Senhor entregou uma missão, e essa missão, ela é minha e ela é sua. Então todo ser, todo homem que encontra Deus e recebe a Jesus, e o Espírito Santo o possui, nós aprendemos que temos uma missão, e nessa missão é que nós não podemos errar, porque a missão eu vou fazer ela de qualquer maneira, porque o propósito de Deus está andando, Ele não vai parar por causa de mim, Ele não vai parar porque eu decidi não cumprir a missão, Ele vai continuar até o final. Agora, se eu entendo a minha missão, eu vou caminhar com Cristo e vou cumprir todas as coisas, porque Ele disse que aqui nesse período Ele vai me dar uma recompensa. Nós vamos falar dessa recompensa outro dia. Então, para você entender a missão, entra lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Efésios capítulo 4, de 11 a 13. Vamos começar lá no versículo 1, capítulo 4, versículo 1, para você entender a sua missão e a minha missão. O Senhor entregou 5 ministérios, ou 5 serviços, para que o propósito eterno de Deus se conclua. E quando eu erro, ou eu não permito que isso aconteça na minha vida, eu posso estar não cumprindo o propósito eterno de Deus. É isso que é grande, é que não é vários propósitos de Deus, não são várias coisas que Deus quer, não, Deus quer só uma coisa: que todo homem conheça Ele, e que o destino do homem seja voltar à sua origem. Através disso Ele nos deu 5 ministérios. Nós vamos ler aqui a partir do 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como digno de vocação, como que fosse chamado. Existe uma vocação, essa vocação é os 5 ministérios, a qual ele vai dizer. Aqui quem está falando é Paulo, a igreja de Éfeso. Ele está dizendo: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, ele estava preso, que andeis como é digno de vocação, quer dizer, cumpra com dignidade, com amor a sua vocação, aquilo que te chamou, aquilo que você foi designado por Deus,
com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança a vossa vocação. Todos nós fomos chamados a uma só esperança. Entendeu, querido? Repete essa palavra aí no seu coração. Fomos chamados a uma só. O que nós esperamos? Qual é a esperança agora que nós fomos chamados? Que todo ser se cumpra, que o propósito de Deus se cumpra. Essa é a esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Olha só: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai, que todos os que é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um no segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo, quer dizer, a graça foi dada, Cristo, filho de Domingos, segundo a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo é a vida eterna. O dom de Cristo é a vida eterna. Então Ele deu para cada um de nós uma medida dessa graça, dessa vida eterna, desse chamado, dessa vocação. Nem todos são igual, mas todos têm uma vocação. E Ele vai terminar dizendo assim, versículo 8: por isso diz: subindo ao alto, levou cativos cativeiros e deu dom aos homens. Não vamos entrar nesse contexto. Ora, isto é, ele subiu, e que senão o que também antes tinha descido para a parte mais baixa da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Então olha só, o Senhor acabou de cumprir a obra dele, morrer e ressuscitar. Ele desce nas profundezas da terra para pregar aos espíritos em prisão no inferno. Depois ele sobe aos céus, e quando ele sobe aos céus e o Espírito vem, a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, para evangelistas, pastores e doutores. Ele deu 5 serviços para essa igreja que está trabalhando no processo de restauração. Eu sempre ouço falar assim: pastor, eu não tenho chamado. Querido, se você não tem chamado, você não é salvo, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o Senhor predestinou, a este Ele chamou, e a quem chamou, a este Ele justificou. Romanos capítulo 8, 28, 29 e 30. Então você foi chamado, e é chamado a um desse serviço, a um desse trabalho, a manifestar isso para cumprir o propósito eterno de Deus. Qual? Você foi chamado para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre. Mas, querido, deixa eu dizer algo para você: nenhum desses chamados é um cargo que tem hierarquia. Nenhum desses chamados é uma unção especial. Nenhum desses chamados é um cargo exclusivo na igreja. Não, são trabalhos, são serviços, são ministério. A palavra ministério vem de serviço, de trabalhar em prol a um propósito. Então a nossa missão é trabalhar em prol a um propósito. Você recebeu uma missão. Agora você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade em um desses 5 trabalhos para cumprir o propósito. Só tem como cumprir o propósito de Deus dentro desses 5 ministérios. Espero que você entenda. Não tem como cumprir o propósito de Deus fora dos 5 ministérios. É impossível. Vamos colocar eles aqui: apóstolos, profeta, evangelista, pastor, mestre. São a nossa missão. A missão da igreja é esses 5 trabalhos. Qual é o problema, querido? Que eles pegaram da missão, estão querendo fazer da missão um propósito, e não é isso. Se nós entrarmos nesse contexto, nós nunca cumpriremos o propósito original de Deus, porque os 5 ministérios não são um maior do que o outro.
é engano, mesmo que um dedo seja maior do que o outro, mas é a forma de trabalho, não a forma de hierarquia. O apóstolo não é maior que o pastor não é maior que o evangelista não é maior que o profeta. Não existe isso, são todos iguais, porque todos trabalham em unidade, em conformidade. E isso é o que nós fizemos no mundo. Nós elevamos as missões das pessoas, aquilo que a igreja deveria ter como trabalho, como missão. Nós queremos colocar cargos e criamos deuses e criamos idolatria dentro da igreja. Nós geramos, e quando isso acontece, nós saímos do propósito original de Deus. Presta atenção nisso aí, querido, que isso é muito importante, entendeu? Muitos, quando nós entendemos o propósito dos 5 ministérios dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo, dentro da era humana, dentro de edificar a igreja, nós vamos ler aí o próximo versículo. Nós fomos questionados, dizendo que nós tínhamos cargos, que nós éramos agora apóstolos, e essa não é a verdade. Nós entendemos os 5 ministérios como funções estabelecidas dentro da casa do Senhor, e eu digo casa do Senhor, eu digo toda a igreja, desde sempre, que cada um tem uma função estabelecida pelo Senhor, e cada um tem uma habilidade, e o Senhor deu dons, talentos e habilidade para esses 5 trabalhos. E quando nós entendemos isso, a igreja de Cristo vai crescer com base, fundamento naquilo que o Senhor deixou escrito nas Escrituras. Entendeu, querido? Então, quando eu começo a entender isso, eu posso até explicar os 5 ministérios. Por quê? Porque para o Senhor cumprir o seu propósito original, que é dar o destino do homem voltar à sua origem, Jesus cumpriu o seu propósito, morrendo na cruz, subindo aos céus e deixando dons, enviou ministérios aos homens. Ele deixou 5 serviços para que a igreja de Cristo cumprisse a sua obra. E para isso, ele nos deixando esses 5 serviços, eu posso explicar a você. Por exemplo, o apóstolo ele tem 3 funções básicas. Uma pessoa que ele tem esse trabalho de edificar a igreja. Para mim, os 5 ministérios trabalham mais do que todos. Não é como alguns que eu vejo em algumas igrejas, alguns apóstolos aí, que ele tem exclusividade. Não é isso, querido. O apóstolo é aquele que, primeiro, ele pode trabalhar nas 5 funções. Eu vou usar os 5 dedos. O apóstolo é o polegar. O apóstolo ele pode tocar nos 5 ministérios. Então ele pode ser mestre, ele pode evangelizar, ele pode profetizar e ele pode pastorear. Ele tem a habilidade de trabalhar nas 5 funções. E ele, segundo, ele lança fundamentos de base, ele lança fundamentos de fé, O apóstolo sempre está preocupado em não se perder a palavra, não se perder, ele sempre está estabelecendo princípios, mas não princípios novos, mas princípios que estão nas Escrituras. Todo apóstolo que traz uma novidade tem que desconfiar, tem que buscar as Escrituras, perguntar aonde está isso, aonde está essa palavra, onde está esse princípio, esse fundamento, porque o apóstolo está preocupado em nunca se perder fundamento. E por último, o apóstolo tem aquela habilidade de preparar a estrutura da igreja para o avanço do reino. Sempre ele está preparando essa estrutura, sempre ele está recebendo de Deus essa estrutura, essa maneira de avançar. Essa é a função do apóstolo. Segundo, o profeta, querido, hoje no nosso século não é igual ao profeta de antigamente. Nós temos que ter muito cuidado. Tem muita igreja sendo enganada por charlatões, bandidos, por pastores que se dizem profetas para pegar o dinheiro do povo. Porque o profeta é aquele que tem a palavra para redarguir, para exortar e para consolar nas Escrituras. Então a primeira função do profeta é nunca declarar. E deixa eu te falar, a palavra profetizar, essa palavra é falar. Profetizar é falar. Então nesse exato momento eu estou profetizando para você a palavra. Eu estou declarando a palavra sobre a sua vida. Estou também tendo aqui uma função de profeta na sua vida, porque eu estou declarando as Escrituras. Entendeu, querido? Presta atenção nisso.
A segunda função do profeta é que ele tem, através das Escrituras, do entendimento das Escrituras, ele entende o âmbito profético que estamos vivendo em um país, no mundo, em um bairro, em uma cidade. Ele entende que é tempo de orar, tempo de consagrar, tempo de adorar. Ele está entendido, mas não porque ele achou que tem que ser assim, mas porque as Escrituras nos declaram. Por exemplo, querido, a palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais e espíritos deste século, príncipes deste século. Todo tempo, em cada século, se levanta príncipe das trevas. Esses príncipes são essas ideologias, são a maneira que Satanás vai agir em cada século. Por exemplo, neste século que estamos vivendo, são as ideologias e as redes sociais, que é o que? Convergir quanto mais informações ou desformações na nossa mente. Então, querido, esse é o profeta, é aquele que entende o âmbito do profeta. O evangelista é aquele que tem a habilidade de revelar o evangelho da graça, de alcançar perdidos, de ir além, em um lugar no qual nem todos vão. Essa é a habilidade do evangelista. O pastor é o dedo, anelar o dedo da aliança. Por quê? Porque aqui no dedo da aliança passa uma veia que vai no seu coração. Então o pastor é aquele que tem aliança com a ovelha, é aquele que alcança o coração da ovelha, que apacenta, que cuida, que zela. Esse é o pastoreado. Então, querido, o pastor não é aquele que é consagrado, entendeu, querido? Olha, vou tirar uma outra mentira aqui, que a igreja gerou isso aí. Não existe no Novo Testamento consagração de pastor, de apóstolo, de profeta, de mestre. Não existe. Só existe dois ministérios, títulos na Bíblia. O primeiro título é o ancião e o segundo título é o presbítero. O ancião, querido, o primeiro é o ancião e o segundo o presbítero. Só existe dois. O ancião, ele é aquele, não são pessoas velhas, são pessoas maduras, são aqueles que são mais maduros, são líderes. E o presbítero é o líder da casa. O ancião é o mesmo bispo, por exemplo, o bispo e o presbítero. O bispo é o mesmo ancião, é aquela pessoa mais madura, e o presbítero é o líder. Então, querido, presta atenção para você ver, nós só temos dois títulos, e o terceiro é o diácono. Mas apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não é cargos da igreja, não é consagrações da igreja. Você não vai encontrar no Novo Testamento pastores consagrados. Você vê os apóstolos chamando Paulo e Barnabé, impondo as mãos e orando sobre eles e enviando, mas não os consagrando. Então pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, não é aqueles que são consagrados, mas são aqueles que têm funções de trabalho dentro da igreja. Então, querido, você que cuida de uma pessoa, você que tem uma life home, você que tem um pequeno grupo, você que ministra palavras sobre vida, você também tem a função pastoral, porque você alcança o coração das pessoas. E por último, o mestre. O mestre é o dedo menorzinho, aquele que entra em todos os lugares, que prescruta a palavra. Mas olha que interessante, o mestre é o que está embaixo, é a base para todos os outros ministérios. Então o mestre é o que dá base, o que dá força para que os outros ministérios trabalhem na igreja. Então o Senhor, para cumprir esse propósito completo de Deus, nas 7 eras da igreja, o Senhor Jesus subiu aos céus e deu 5 missões, 5 trabalhos, 5 serviços. A missão do homem é ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Esses foram os 5 ministérios que o Senhor deixou para cumprir todo o processo de restauração. Vamos continuar lendo aqui Efésios capítulo 4, versículo 12. Para que o Senhor deu os 5 ministérios? Por isso que eu preciso entender que o processo de restauração está sobre esses 5 ministérios, esses 5 pilares. Aqui na nossa igreja, na Igreja do Amor, nós temos 4 pilares
com 5 trabalhos, com 5 serviços. 4 pilares o reino. No reino existe sacerdócio, no sacerdócio existe paternidade, e a paternidade gera a igreja. Esses 5 pilares estão sustentados pelos 5 ministérios. Com esses 5 ministérios, nós ministramos reino, paternidade, sacerdócio, paternidade e igreja. Então, querido, olha que interessante. Por que eu estou falando isso para você? Porque senão você não vai entender qual é a sua missão. Você vai dizer, pastor, mas eu sou um médico, eu sou um engenheiro. Ok, querido, isso são dons, talentos e habilidade. Mas a sua missão não é ser médico, a sua missão não é ser um engenheiro, a sua missão não é isso. A sua missão é um desses 5 ministérios. Agora, você pode ter dons, talentos e habilidades para cumprir os 5 ministérios dentro do plano eterno de Deus. Entendeu ou não, querido? Escreve alguma coisa aí. Vamos lá, versículo 12. Para que o Senhor deu os 5 ministérios? Efésios 4:12. Ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esses 5 ministérios vai aperfeiçoar. Primeiro, vou colocar aqui, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Só tem como aperfeiçoar a igreja, querido, através dos 5 ministérios. Por isso que tem igrejas que ela tem muito milagre, mas ela tem pouco conhecimento bíblico. Tem igreja que ela tem muito conhecimento bíblico, mas ela tem poucos milagres. Tem pessoas que têm muita adoração, ganha muitas almas, mas não consolida as almas, perde muitas almas. E tem muitas igrejas que vivem no besterol mesmo, fazendo só porcaria, e só idolatria, e só alma, e só humanismo dentro da igreja. Por quê? Porque não anda com os 5 ministérios. Na verdade, nem se preocupa em conhecê-los, nem se preocupa em entendê-los, para trabalhar dentro desses 5 ministérios. Então, por exemplo, na igreja precisa ter fundamento de fé, precisa ter estrutura de crescimento de reino, precisa ter esse envolvimento apostólico, que é o fundamento dos apóstolos. Nós já vamos ler. Como profeta, a igreja precisa entender em que área, em que rumo, qual é a direção que ela tem que estar avançando em cada lugar. Nenhuma igreja é igual a outra, irmão. Cada lugar precisa ter o âmbito profético dela. Mas como evangelista, nós precisamos ter estratégia de alcançar. Por exemplo, nós aqui, os nossos evangelistas, eles têm life homes, vida nas casas, onde nós ensinamos, nós escrituramos e nós ganhamos almas para Cristo. Também precisamos ter pastores, aqueles que são líderes, a qual cuida de pessoas, a qual está sempre alcançando o coração, trabalhando junto. E por último, nós temos mestres, aqueles que ensinam em cada life homes, aqueles que ensinam nas imersão, aqueles que ministram nos cultos de domingo. Então os 5 ministérios precisam caminhar fortes, firmes, cada um no seu trabalho. Para o quê? A Bíblia diz: para o aperfeiçoamento dos santos. E como que vai aperfeiçoar? Vai aperfeiçoar no Espírito. Nós já somos perfeitos, porque o Senhor já nos aperfeiçoou. A nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado. Então o aperfeiçoamento dos santos é para isso. Os 5 ministérios vão trabalhar nisso. Próximo, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento para a obra do ministério. 2, para obra do ministério. Então olha só, é interessante porque assim, você está sendo aperfeiçoado para fazer alguma coisa, irmão. Não é para você ficar sentado na cadeira, não é para você ficar atrapalhando também, não, entendeu? É para você fazer algo. Você está sendo aperfeiçoado para a obra do ministério. Então, enquanto irmãos estão se dedicando nos 5 ministérios para transformar a sua vida,
Em vez de você ficar parado, inchando, sendo obeso espiritualmente, porque, querido, para mim, toda pessoa que ela não frutifica, ela não passa adiante o que ela recebe, ela é uma represa, e represa cria lodo, represa não gera vida, represa, a água fica estragada. Você precisa ser uma fonte que corre. Então olha só, se você estiver entendendo isso, Deus tem um projeto original, um propósito eterno. Para esse propósito, Ele está trabalhando. Nós aprendemos como? Através de Cristo e do Espírito. E para isso Ele nos deu o quê? Uma missão. A missão é um trabalho, é os 5 ministérios. Essa é a nossa missão. Dentro você pode ser engenheiro, você pode ser médico, doutor, advogado, carroceiro, você pode ser de todas as suas funções. Isso são talentos que nós temos, talentos naturais e espirituais, dons naturais e dons espirituais, e habilidades que nós aprendemos, né? Por exemplo, nós temos pessoas que é vendedor, é uma habilidade, tem pessoas que é barbeiro, é uma habilidade, tem pessoas que limpa a casa, é uma habilidade, mas isso não é a sua missão. A sua missão é edificar o corpo, é aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu fui aperfeiçoado, alguém trabalhou na minha vida, e hoje eu estou trabalhando na vida de vocês, e vocês precisam abrir life homes, precisam ter ensino, você precisa ter, congregar, está também frutificando. Continuamos, ele diz, para a obra do ministério, para edificação, 3, edificação do corpo. Que corpo é esse? Cristo. Por que edificação? Aqui eu queria chegar. Domingos, aqui eu queria chegar. Presta atenção. Ele vai dizer: o Senhor tem um propósito original antes da fundação do mundo, que se perdeu em Adão. Então o Senhor começa um processo de restauração. Esse processo de restauração é o plano eterno dele agora, que é convergir tudo em Cristo, que é o nosso destino, é todos se tornarmos Cristo. E Cristo é o que? Ele é o corpo. Por isso que Ele está edificando o corpo, porque o corpo vai ser a morada de Deus, vai ser a morada eterna, vai ser o tabernáculo de Deus na terra. Então nesse processo aqui de restauração, de 7.000 anos, que é a era humana, o Senhor está o quê? Ele está aperfeiçoando os santos. Por que santos? Porque eu já sou salvo no meu espírito. Cristo já consumou a obra e enviou o Espírito para a obra do ministério. Então existe uma obra, essa obra é convergir todos em Cristo, e para isso, e essa obra é edificar o corpo de Cristo. Para quê? Para que o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora habite em nós na nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Espero que você entendeu. Fala alguma coisa aí nesse Face. Nossa, 8 minutos para acabar. Entendeu, querido? Esse aqui é o entendimento. Isso aqui, querido, não é pregação para motivação. Não é pregação para você pular num culto, falar em línguas. Não, isso aqui é fundamento. Isso aqui é escritura de fundamento. Isso aqui é fundamento de base. É função apostólica que eu estou fazendo agora, colocando o que? Estrutura nos seus pés, para que você caminhe, dizendo: olha, eu estou dentro do plano eterno de Deus, e dentro desse plano eterno eu tenho uma missão que Cristo me deu. Ele foi ao céu, mas Ele deixou a missão, mas Ele não me deixou essa missão sozinho para me cumprir. Ele deixou o Espírito Santo, Ele tem trabalhado em mim, Ele é o Espírito da verdade, e essa missão minha é o que? É aperfeiçoar outras pessoas, os santos. Para quê? Para a obra desse ministério, para cumprir essa obra, que é convergir todos em Cristo. E para quê? Para edificar o corpo de Cristo, o corpo, o tabernáculo de Deus, o corpo de Cristo. O Senhor quer que todos sejam o corpo de Cristo, como nós éramos aqui no começo. Versículo 13: até que chegamos à unidade da fé. E aqui, a unidade da fé, a unidade de um só amor, a unidade da fé, do conhecimento do Filho ao corpo, conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então o corpo que nós estamos edificando é o corpo de Cristo, porque dentro do corpo de Cristo, até esses tempos atrás, um pastor me questionou, dizendo: pastor, mas como assim?
Quer dizer que Deus vai morar na terra no corpo de Cristo? Sim, irmão. Não tem um texto na Bíblia que diz que nós vamos morar no céu. Essa conversa aí é um criacionismo da Igreja Católica para nossas vidas, entendeu? Arranca isso aí, arranca essa Igreja Católica da sua cabeça, arranca a catequese e volta para a Bíblia. A Bíblia não tem um texto dizendo que nós vamos morar no céu. Não existe isso. Existe Apocalipse capítulo 22, do 1 em diante, vai dizer que o tabernáculo de Deus está estabelecido na terra. E aí, eis aí o meu tabernáculo. Esse tabernáculo é Cristo. O tabernáculo é lugar de moradia. Está estabelecido na terra junto com os homens, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus vai vir morar na terra conosco através do corpo de Cristo. Porque Deus tentou com Lúcifer, Lúcifer caiu. Deus tentou com Adão, Adão caiu. Então Deus se fez homem e criou um corpo para ele chamado Jesus Cristo. Esse corpo é o corpo que Deus vai reinar eternamente na eternidade. Por isso que o trabalho que nós temos, o serviço dos 5 ministérios, é a edificação, é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Porque esse corpo vai ser a morada de Deus eternamente. Deus vai morar dentro de mim e de você eternamente. Abra sua Bíblia aí em Efésios 2:20 e a gente termina aqui. Versículo 19, 2:19, Efésios 2:19. Amanhã nós vamos falar, Efésios capítulo 2:19, amanhã nós vamos falar sobre os dons, talentos e habilidades, e vamos entrar no contexto da nossa era, ok? Olha lá, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 19. É a conclusão disso aqui, querido. Ó, presta atenção, antes de nós lermos, presta atenção. Esse quadro, querido, é a história humana, é a conclusão de todas as coisas. Se todo cristão dentro de uma igreja do mundo entendesse esse processo e vivesse por ele, o mundo seria outra história. As igrejas seriam unidas, porque elas não estariam trabalhando para várias coisas, entendeu? Elas estariam no mesmo processo, porque elas entenderam que o propósito eterno de Deus é que todos convirgem em Cristo, porque Ele é a plenitude de todas as coisas, Ele é o cabeça de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada existe. Então, sem Ele, as pessoas que estão aqui, se não encontrar com Ele, não vai existir. Elas vão chegar aqui e elas serão lançadas no lago de fogo eternamente. Então, se toda a igreja entendesse isso, ela entenderia que a igreja de Cristo é uma missão. Qual? Colocar fundamento, entender o âmbito do profeta, alcançar os perdidos, cuidar desses perdidos e estruturar eles para quê? Para a obra, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, que é esse ministério, e para edificar um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, a qual Deus morará nele, e esse corpo somos nós. Então esse é o plano eterno de Deus. Esse é o único propósito de Deus, irmão, não tem outro. Entendeu, querido? Que poderoso isso. Isso é forte demais. Para mim, isso aqui é... Vou falar uma coisa para você. É muito forte na minha vida. Não sei na vida dos irmãos, tem os irmãos comigo aqui, os irmãos online, mas para mim isso é muito forte. Entender isso aqui, irmão, é não ficar perdido na história. Eu posso até não ser rico, eu posso até não ter carros, eu posso até não ser milionário, eu posso até não ter fama, mas eu entendo que eu estou dentro de um propósito eterno. E dentro desse propósito eu tenho uma missão, e eu estou cumprindo a minha missão. Por cumprir, receberei galardão, receberei recompensa do meu Pai. Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros mais, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Família de Deus, querido, é só quem é rei, só quem vai reinar. Porque se eu sou da família de Deus, eu sou herdeiro, eu sou rei, porque meu Deus é rei. Amém, querido? Versículo 20: edificado sobre o fundamento. Existe um fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nosso fundamento está sobre os apóstolos e os profetas.
Por quê? Porque o apóstolo estabelece o princípio, o profeta entende o âmbito profético, mas eles estão fundamentados sobre a pedra da esquina que é Jesus, não pode ser fora disso. E ele disse assim, no qual todo o edifício fala de morada, fala de corpo, o corpo que nós estamos preparando, o qual todo edifício bem ajustado, o quê? Bem aperfeiçoado os santos, bem ajustado, bem organizado, esses 5 ministérios trabalhando cada um na sua função com amor, né? Se todos 5 trabalham, não há peso, mas há o que? Satisfação, conclusão, avance. Ele vai dizer, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Lembra que aqui ele é habitação, aqui ele se torna templo do Senhor, templo, ele se torna reino, templo. Olha só que tremendo, querido. No qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Então, querido, a aula de hoje, ela tem uma conclusão. A aula de hoje tem uma conclusão, que dentro do propósito eterno de Deus, eu tenho uma missão. E dentro dessa missão, o Senhor me deu dons, talentos e habilidades para cumprir o propósito eterno de Deus. O que eu preciso aprender é o que faz o apóstolo, qual é o trabalho dele, não o cargo. Nós não temos cargo apostólico, nós temos encargo apostólico, nós temos um serviço, um peso de trabalho. O que o profeta faz, o que o evangelista, o pastor e o mestre, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós chegamos à plena estatura perfeita do varão perfeito, em fé, em amor, e é para isso que nós estamos aqui aprendendo, querido. Muito forte, Júnior. Obrigado, Selva, obrigado por me ensinar, obrigado, glória seja dada ao Senhor, Andressa. Isso, muito forte. Queridos, nós vamos concluir nossa segunda aula, tá? Eu espero que você tenha aprendido. Vou postar esse banner lá no grupo dos 5 ministérios do WhatsApp, no grupo do Telegram e na Escola dos 5 Ministérios. Também vamos divulgar, né, esse vídeo, o quanto mais você puder nos ajudar. Amanhã nós temos a terceira aula, que é a continuação do que nós estamos aprendendo. Para alguns que já estão aqui da igreja, qual eu sou pastor, né, isso aqui não é muito novidade, mas para outros é extremamente novidade. Então, querido, você que tem parente em outra cidade, em outro país, envie esse link. Na verdade, não mande só o link, entre em contato com essa pessoa. Talvez essa pessoa não pode ver agora meio-dia, porque, né, está aí, talvez trabalhando, almoçando, mas à noite ele pode estar conectando lá nas redes sociais, no grupo da Escola dos 5 Ministérios. Os links estão aí. Clique no link, peça para mim te aceitar, eu vou te aceitar e você pode ter acesso a todo o conteúdo que nós temos lá disponível. Nós temos lá disponível na Escola dos 5 Ministérios as 2 imersões que nós fizemos aqui. Primeiro, a cronologia eterna, e a segunda imersão foi as 7 cartas de Apocalipse. Nós ministramos 5. Agora na próxima imersão, no próximo mês, nós vamos ministrar mais 2 e vamos entrar aí no processo das 7 parábolas do reino lá de Mateus 13, conectando com as 7 cartas, ok? Então, querido, olha, Deus abençoe você. Eu quero orar, te abençoar, tá? Que você possa ficar firme, né, nessas aulas. Eu acredito que quanto mais nós amadurecemos, presta atenção, quanto mais esses 5 ministérios estão trabalhando, eles estão aperfeiçoando os santos para esse corpo perfeito, para uma obra do ministério. Então você aprendeu que você tem uma obra. Essa obra precisa ser feita dentro desse projeto eterno de Deus. Você tem uma obra, e essa obra é edificar o corpo de Cristo. Então Deus te dá uma palavra, querido. Se você não está edificando o corpo de Cristo, você não faz parte de tudo isso aqui que Deus está te ensinando hoje. Você não faz parte da obra. Você está fora desse funilamento que vai convergir todo em Cristo. Pastor, um dia eu chegarei a estar em Cristo? Sim. Mas você ou vai ter que morrer degolado nos 7 anos da grande tribulação para cumprir o propósito, ou ser disciplinado no milênio. Eu não quero isso, querido. Eu quero me desgastar, eu quero me oferecer, eu quero trabalhar a ponto de não ter forças, mas cumprir os 5 trabalhos que Deus colocou sobre a minha vida, para aperfeiçoar pessoas, para a obra que Ele me pediu,
e para edificar o corpo do Cristo, do Deus vivo que habita entre nós. Amém? Quero orar por você, e eu quero orar, eu sei que tem alguns irmãos da Igreja do Amor aí, eu quero orar para que as Life Homes multipliquem sobre a terra, não somente sobre a cidade de Colorado ou o estado de Rondônia, mas que ela vá para outros estados, outros países. As Life Homes é vida nas casas. Nós temos 21 Life Homes em Curitiba, São José dos Pinhares, com o pastor Monteiro e a pastora Judite. Tremendo. Eu vos abençoo em nome de Jesus, que Deus derrame sobre a sua vida aí em São José dos Pinhares, né, o pastor Monteiro e a pastora Judite. Acredito que logo logo nós estaremos em Triunfo, perto de Guajará-Mirim. Estaremos aqui em Vilene. Em Vilene nós estamos para abrir 2 Life Homes, estamos orando, vamos abrir 2 Life Homes em Vilena, estamos para abrir uma Life Homes em Cerejeiras, uma em Corumbiara, já está em andamento, já estamos em Corumbiara online, logo estaremos aí, querido. Life Homes é vida nas casas, é a palavra de Deus sendo compartida, é vida gerando vida, é olho no olho, é palavra, é oração, é comunhão, é ceia do Senhor, participar do mesmo corpo, tá, querido? Então, querido, não deixe que nada tire você do lugar aonde Deus te colocou. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós pedimos a tua graça. Oh, aleluia! Obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós clamamos pela tua presença nas nossas vidas. Ó Deus amado, Pai, o Espírito Santo nos ajuda a adorar o nosso Deus amado, ao nosso Pai celestial. Cumpra esses 5 ministérios na nossa vida, Senhor. Frutifique em nós a tua palavra. Senhor, obrigado por conhecer todo esse propósito eterno e ele entrar em nossas entranhas, em nossas vidas, sabendo que eu não sou uma pessoa perdida no mundo, mas eu tenho uma missão, eu fui chamado a um propósito, eu tenho uma missão, meu chamado está determinado no Senhor, eu tenho uma missão, e nessa missão, ela está convergindo eu completar aquilo pelo qual é a minha existência, o propósito eterno é a minha existência. Por isso me ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão que está aqui, Senhor, ajuda que a escola dos 5 ministérios avance, entre nas casas, na cidade, nos sítios, Senhor, que eles possam conhecer o que é o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Hoje nós entregamos o nosso coração e nós pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos a tua mão poderosa sobre nós, que a tua palavra seja a nossa estrutura, que nós possamos caminhar por ela e viver por ela, hoje para todos sempre. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido, todos vocês, irmã Andressa, irmão Júnior, irmã Donélica, a Selva, Cristo, domingo está aqui conosco, muito obrigado, tá, querido? Vamos compartilhar, vamos convidar pessoas, tá bom? Fique na paz, tenha um bom dia, até amanhã, terceira aula.